TV aberta São Paulo, no Quality by Maraceda de hoje. Estamos recebendo Eduardo Araújo, ele é proprietário da Afo Kids. Olha, gente, é uma entrevista imperdível. Ele está sendo entrevistado pelo nosso parceiro, nosso amigo, Adalberto Suzano, jornalista e apresentador. Confiram. Muito bem, amigos da TV aberta, um grande abraço a todos. Estamos iniciando Quality by Maracedro. Hoje, com Adalberto Suzano, jornalista, radialista, apresentador. Mandando um abraço, carinho, todo especial à nossa querida jornalista Mara Cedro, ela que sempre faz esse programa com todo carinho, apresentando ótimas entrevistas, trazendo sempre algo de especial aos nossos telespectadores. E hoje falamos diretamente da clínica Afo Kids, né? Que é especializada em órtese neurofisiológica e vários tipos de próteses. Vamos bater um papo com o Eduardo de Araújo, né? Que é proprietário dessa indústria especializada na fabricação de produtos ortopédicos. Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Boa tarde, em primeiro lugar um prazer estar conversando com a TV aberta, né? E estar falando um pouco mais sobre o meu trabalho e minha função dentro da empresa da Afo Kids, em relação a órteses neurofisiológicas. Eu sei que é uma história longa, né, na fabricação desses produtos. Eu queria saber desde quando isso se iniciou, esse uso de órtese e prótese. Bom, o estudo comprova que desde a época dos piratas, que eles já usavam aquelas próteses de madeira, né, com aquelas funções para apoio, na verdade. Depois veio a Primeira Guerra Mundial, onde o pessoal perdia muito membros, né, e eles, de alguma forma, desenvolviam um tipo de órtese ou prótese para poder se manter de pé, poder se locomover melhor. Era o que popularmente chamávamos, né, de perna de pau dos piratas. Exatamente, a famosa perna de pau, que em filmes aí relata bastante essas pernas de madeira que, digamos que seria prótese. Quanto tempo já nesse trabalho? Bom, eu comecei na área de ortopedia técnica com 14 anos, né, e passei por várias empresas no país, e eu já estou no ramo ortopédico há 20 anos já, nessa função de ortoprotesista, né? E no Brasil, quando começou a órtese e a prótese? No Brasil, tem relatos que começou com a empresa AACD, onde um doutor teve essa brilhante ideia de fabricação de aparelhos ortopédicos, né? Cerca de 1950, e a gente está falando de 70 anos já em relação a aparelhos ortopédicos, e a cada dia vem desenvolvendo aparelhos mais modernos e funcionais para as nossas crianças, né? Há alguns anos eu me interesso pelo trabalho da ACD, do Teleton, nos últimos anos participando, inclusive, da cobertura ao vivo, né, por algumas emissoras de rádio, como jornalista convidado, nos estúdios do SBT, do Teleton. E para esse Teleton de 2020 vai ser um pouquinho diferente, porque com a pandemia, o Teleton, né, a apresentação do Teleton, será mais uma live, como esse formato que a gente está vendo aí com vários artistas. Eu queria saber também a sua participação junto a pacientes que fazem tratamento na AACD, essa organização que é um símbolo maravilhoso, Sim. Né, de altruísmo principalmente. Sim. Bom, a nossa participação com a AACD, na verdade, tem bastante pacientes que são indicados por profissionais da AACD. Então, vem muitos pacientes indicados por fisiatras, médicos ou fisioterapeutas da AACD, para poder adquirir um aparelho de alta performance, com uma qualidade melhor, com a matéria-prima importada. Então, vem muita gente da AACD para estar fazendo aparelho conosco na empresa. O tipo de profissional que indica uma prótese, uma órtese? Geralmente, os profissionais que indicam esses aparelhos ortopédicos são os médicos ortopedistas
os fisiatras, os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais. Então, eles fazem um laudo especificando o tipo de aparelho para ser confeccionado. E a gente segue essa prescrição do profissional para fazer essa confecção e adquirir o melhor aparelho para cada tipo de paciente, né? Cada tipo de patologia, na verdade. Né? Existe uma diferença básica. Prótese, eu já ouvi falar muitas vezes. Órtese, eu acredito que fui ouvir agora. E qual a diferença básica entre uma coisa e outra? A órtese, ela é um mecanismo, um aparelho que faz correção. Exemplos, um óculos pode ser uma órtese, uma palmilha pode ser uma órtese, um aparelho ortopédico, um aparelho de dente mesmo pode ser uma órtese, né? Então, todo o mecanismo que na verdade faz uma correção de um membro, seja ele afetado por um tipo de acidente ou afetado por um tipo de sequela neurológica, é classificado como órtese. E, na verdade, a prótese é todo o mecanismo que substitui. Então, o paciente ele não tem um membro, ele é amputado, tibial, transfemoral. Então, a prótese ela entra para poder substituir o membro, então, né? Seja ele vítima de um tipo de acidente de carro, seja um tipo de doença congênita, né? Ou um tipo de patologia, uma paralisia cerebral, algo desse tipo que entra para poder estar usando um tipo de mecanismo, seja uma órtese ou uma prótese. Existe, na verdade, mais de 200 tipos de órteses. Então, a gente classifica sobre membro inferior e superior. Então, inferior, um exemplo, a gente usa as nossas AFOS, né? Que tem alguns modelos aqui que são aparelhos para poder posicionar uma articulação. Então, a gente usa esses tipos de aparelho aqui para poder dar uma vida melhor para o paciente, poder colocar ele de pé, poder fazer uma reabilitação melhor na fisioterapia. Então, assim, esses aparelhos são, na verdade, um dos nossos carros-chefe aqui. 80% que a gente usa, na verdade, são esses aparelhos ortopédicos que chamam AFA. Ainda que sofra um acidente, há que se ter um aparelho para pelo menos dar um pouquinho de qualidade de vida, né, professor? Sim, claro. Esses aparelhos aqui proporcionam o paciente poder ficar de pé, né, ter uma circulação melhor de sangue, uma respiração melhor e também ajuda na parte de reabilitação de fisioterapia. Eu digo sempre que uma órtese, na verdade, é uma estrutura, né? Então, se uma estrutura de um paciente não tiver bem alinhado, um tornozelo bem alinhado, um joelho bem alinhado, é difícil deixar esse paciente, na verdade, de pé para fazer uma fisioterapia adequada. Então, uma AFO, eu sempre falo que, na verdade, ela é a base, é a estrutura de alinhamento para o paciente poder ter uma qualidade de vida melhor. Né? Muito bem. A média de durabilidade de uma órtese ou aparelho ortopédico? A média de um aparelho ortopédico varia muito do tipo de crescimento do paciente, né? Tem algumas fases de estirão, na verdade, de 7 a 8 a 9 anos de idade. Então, assim, uma média de aparelho aí a gente coloca em torno de 1 ano a 1 ano e 2 meses, né? É claro que depende muito do crescimento de cada paciente e cada tipo de patologias, né? A gente tem que fazer esse rodízio de troca de aparelhos, né? Principalmente para crianças com portadores de paralisia cerebral, né? Que usa a órtese aí ao decorrer da vida, né? Então, ela vai servir para não criar deformidade no pé do paciente e poder deixar o paciente com uma vida melhor, mais afetiva na parte de reabilitação, né? Qual o processo de confecção de uma órtese para membro inferior? Na verdade, o processo ele é bem delicado e bem artesanal. Então, o processo ele inicia de uma tiragem de molde. Então, assim, cada aparelho ortopédico desse é totalmente feito sob medida para cada tipo de paciente e patologia, na verdade. Então, na verdade, é tirado algumas medidas, é tirado também um molde e aí é um processo de alinhamento de tornozelo, que entra a parte técnica, na verdade, que é o processo de termomodagem, de selaria que a gente fala, de acabamento do aparelho ortopédico. Então é um processo bem delicado e bem demorado, né? E essa coisa técnica de modelar o aparelho, de moldar o aparelho, a pessoa pode fazer aqui mesmo com você? Exatamente. A gente, na verdade, é fabricante de aparelhos, todo tipo de aparelho ortopédico aí
em parte técnica, a AFOKids é capacitada para estar exercendo essa função de fabricação. Então, toda essa parte de fabricação, na verdade, vem um laudo médico do ortopedista ou fisiatra solicitando um tipo de aparelho, né? Seja ela uma AFO, um colete, uma palmilha, né? É encaminhado para a empresa AFOKids e nesse laudo a gente consegue imaginar qual o tipo de produto que o médico, na verdade, está pedindo, solicitando para fazer a confecção do aparelho. Hoje, o aparelho mais solicitado que você tem e o produto que mais necessita de ajustes? Na verdade, hoje, a empresa AFOKids, ela é pioneira no mercado em relação à fabricação de AFOS, né, no Brasil. Então, o produto, digamos que 80% do nosso produto seriam essas AFOS neurofisiológicas. Então, tem uma margem muito grande, né, de clínicas particulares que indicam o nosso produto por ser um produto mais diferencial do mercado, né, com uma correção melhor, com uma matéria-prima importada, um material mais fino, que ajuda a criança a ter uma reabilitação melhor. E a avaliação do paciente, como é feita? Na verdade, a avaliação do paciente é entre uma equipe multidisciplinar. Então, assim, na verdade, ao médico, o ortopedista, ao fisioterapeuta e ao técnico ortopédico. Então, nós três entramos em contato um com o outro, né, para poder ver uma forma melhor de um aparelho, de uma confecção de um aparelho melhor, para que o paciente possa melhorar a marcha dele, né? Então, há essa equipe multidisciplinar que se conversa entre nós, né, entre médicos, fisioterapeutas e técnicos ortopédicos, para poder ter um resultado melhor de uma confecção de um aparelho ortopédico. E o seu diferencial? O que você poderia dizer para a gente no diferencial? Na verdade, o nosso diferencial se trata de uma matéria-prima importada, né, um material mais fino, mais funcional, e a gente também aborda também algumas técnicas diferenciadas em relação à correção de produtos ortopédicos, né? Então a AFOKids desenvolveu um material mais eficaz, mais leve, e a gente também personaliza as órteses, né, para incentivar as crianças a poder usar esse aparelho também e ter uma qualidade de vida melhor, para poder brincar, andar, isso se locomover melhor, na verdade, né? Eu queria saber, nós passamos aí por uma pandemia, um momento de dificuldade, obtenção de matéria-prima, dólar em elevação. Eu queria saber como a AFOKids está sobrevivendo a isso, né, e se houve uma majoração real de preços. Na verdade, a AFOKids ela se preveniu, né? Porque a gente trabalha com estoques, na verdade, né? Então a gente tem matéria-primas estocadas para a gente trabalhar em torno de um ano, né? É claro que a pandemia afetou, o dólar sofreu uma alta muito grande, né? Então, assim, nos preocupou também, porque a demanda abaixou um pouco também, né? Mas como é a área da saúde, a gente conseguiu contornar essa situação e está contornando no momento. Então, a empresa, ela tomou os certos cuidados, né? Para poder estar estocando essa matéria-prima, para poder estar fazendo a fabricação desses aparelhos ortopédicos com o mesmo valor agregado que a gente trabalhava anteriormente. E quanto às crianças? O aspecto infantil é muito importante. Infelizmente, a gente sabe que algumas crianças nascem com algumas deficiências. A prótese, a órtese, tem como função auxiliar a minimizar o impacto dessas deficiências. O que você pode dizer em relação a isso? A órtese, na verdade, é essa estrutura que a criança tanto necessita para poder ficar de pé e fazer sua reabilitação nas clínicas de fisioterapia, né? Aqui a gente é fabricante da matéria-prima, né? Então a gente tem vários tipos de aparelhos ortopédicos. Inclusive esse daqui que eu estou em mãos aqui é uma órtese que a gente chama de SMO, para uma criança que necessita de uma correção de um arco plantar,
de uma elevação melhor, né, para poder fazer um alinhamento melhor de tornozelos. Então, os profissionais na área da saúde, fisioterapeutas, médicos, prescrevem um tipo de aparelho desse para poder a criança ter uma qualidade de vida melhor. Nos dias de hoje, com um aumento tão exagerado da população, é comum a gente ver mais pessoas com deficiências na rua. E muitos não têm uma condição, então procuram uma ACD, alguma coisa desse tipo. E hoje, no teu trabalho, vocês têm um produto de preço mais acessível em determinados momentos? Sim, claro. Na verdade, a gente tem uma gama de produto bem alta, né? Então, a gente trabalha com os produtos mais em contas, né? Para poder suprir essa demanda de pessoas que não têm condições, na verdade, de adquirir um produto de alta tecnologia, porque, na verdade, é um produto um pouco caro. Então, a gente trabalha com produto de qualidade, com valor mais acessível, para que todos os pacientes possam adquirir o produto. A AFOKids também trabalha com a parte de voluntária, né, de fazer as doações de aparelhos ortopédicos, né. A AFOKids, ela faz alguns tipos de doação para alguns pacientes que não têm condições de adquirir o produto. Então, a AFOKids, ela entra nessa parte de doação para poder ajudar de alguma forma um paciente que é tão necessitado de um aparelho ortopédico, né? Agora você chegou exatamente onde eu queria chegar com essa pergunta. Hoje, vocês têm algumas associações, algumas empresas, pessoas físicas que têm ajudado, e o que elas podem fazer se quiserem ajudar um pouquinho no trabalho para a obtenção das pessoas de baixos recursos de ter uma prótese que vai corrigir alguns problemas e vai lhe dar um pouco mais de qualidade de vida? A AFOKids, ela trabalha com algumas clínicas, né, particulares, trabalha com a ACD também. Então, há essa parte de indicações que indicam para a gente estar fazendo essa fabricação de aparelhos. E, no momento, não tem nenhuma empresa que possa estar ajudando a gente em relação a essa parte de fazer essa divulgação, de poder fazer essa parte de doação melhor. Então, assim, a AFOKids, eu como diretor da empresa, coloquei em mente fazer essas doações, né, cerca de 3 hortes por mês, para pessoas carentes que não têm condições mesmo de adquirir um produto de alta performance, né, como uma AFO neurofisiológica, no caso. Então, aproveitamos já deixar à disposição a TV aberta, o programa Quality by Maracedro, né? As pessoas que estiverem interessadas, as pessoas altruístas que possam dar um apoio, entrar em contato com a gente. Claro, será muito bem-vindo assim, e se essas empresas poder ajudar a gente em relação a fazer algum tipo de doação de matéria-prima, para a gente poder divulgar a nossa empresa melhor, né? E poder estar ajudando esses pacientes que tanto necessitam no país, que são muitos, na verdade, né? A gente está falando aí cerca de 20 milhões de deficientes, seja ele auditivo, ou se necessita locomotor, ou na parte de visão, né? Então, a gente necessita dessas doações de empresas grandes ou de empresários grandes para comprar a matéria-prima e a gente poder estar ajudando melhor essas crianças que tanto necessitam. O nosso contato é bem simples, né? www.afokids.com.br, né? Através do nosso site vai ter o e-mail nosso, né? O WhatsApp. Através do site tem todas as informações que possam estar passando para a gente poder estar iniciando uma conversa em relação a essa parte de doação, né? Muito bem, eu tenho aqui mais uma pergunta, aliás, uma solicitação, para que você fale um pouquinho, conta para a gente um pouquinho de como nasceu a AFOKids. A empresa AFOKids, ela nasceu em 2005, né? Então, assim, ela nasceu de uma necessidade de produtos ortopédicos mais leves, mais funcionais, com algumas técnicas diferenciadas que já tem no mercado. A AFOKids nasceu, na verdade, dessa deficiência, que no Brasil não tem produtos de alta performance como a gente fabrica, na verdade, né? Foi ao longo da vida, né? Eu fui adquirindo experiências e
e estudando uma forma melhor de fabricar um tipo de aparelho ortopédico que o paciente poderia usufruir melhor e na parte de reabilitação, poder ter uma reabilitação, na verdade, mais rápida, melhor, né? Poder ficar de pé, andar. Então, houve todo um estudo e a parte de experiência também, para poder adquirir um produto de alta performance. A motivação de tudo isso? A motivação é o sorriso das crianças, né? Poder deixar elas de pé, poder ver elas andando assim, é o que a gente... eu falo sempre que não tem dinheiro que pague isso. A felicidade de uma criança que tanto necessita poder ficar de pé e ter uma alegria, um sorriso. E isso para a gente é muito gratificante, em poder fabricar um aparelho legal para essas crianças. A vida vai nos mostrando uma porção de coisas. Eu costumo colocar que quem tem Deus não tem problemas, tem obstáculos para aprender a contorná-los. E é assim que a coisa funciona. Exatamente. Na verdade, sempre tem que ter Deus no meio. É Deus que nos motiva a gente poder trabalhar no dia a dia, poder desenvolver um produto bom e poder ajudar essas crianças que tanto necessitam de uma forma carinhosa, de uma forma tão singela assim, e poder fazer esses aparelhos, na verdade, de coração, né? A gente pode notar um diferencial nos produtos, né? E também uma personalização. As crianças podem escolher aí entre personagens infantis, o Mickey, a Minnie, a Frozen. Sim, claro. Quando no ato da confecção do aparelho ortopédico, a gente desenvolveu essa parte de personalização dos aparelhos ortopédicos. O que isso quer dizer? Para poder induzir as crianças a usar o aparelho. Então, toda vez que a gente faz o ato de confecção de um aparelho ortopédico, a criança ela escolhe o desenho que quer personalizar a sua órtese, para poder incentivar a usar esse aparelho ortopédico e deixar a vida deles mais felizes, na medida do possível, na verdade, né? É tornar um pouco mais humano aquilo que precisa corrigir no ser humano. Exatamente. Então a gente trabalha com a parte de correção de um lado e com a parte de personalização, que eles têm essa escolha, né? Para deixar mais agradável o uso, deixar mais bonita também e funcional. A cor dos velcros, né, dos EVAs, né, a gente tenta deixar a órtese mais bonita possível para induzir eles a usar esse aparelho ortopédico, né, no dia a dia. Você tem ideia de quantos produtos diferentes vocês produzem aqui na AFOKids? Há um estudo que comprova cerca de 200 tipos de órteses de aparelhos ortopédicos, né? Nós da AFOKids trabalhamos em cerca de 25 a 28 tipos de produtos. Então a gente fabrica palmilhas, essas órteses neurofisiológicas, a gente faz fabricação de tutores longos também, de coletes ortopédicos para algum tipo de patologia, seja ela escoliose, cifose. Então a gente trabalha muito focado com essa parte técnica de aparelhos ortopédicos, né? Eu acredito que colocamos de uma maneira bem acessível os seus produtos, a sua qualificação e também tiramos algumas dúvidas de muita gente que esteja buscando nesses aparelhos uma solução para seus filhos, para idosos, para as pessoas que mais necessitam. Faltou alguma coisa para a gente dizer para o nosso público? Eu acredito que eu tenha passado um pouco da minha prática de técnico ortopédico há mais de 20 anos no ramo. Eu acredito que a gente falou o necessário para cada tipo de paciente, que às vezes tem a dificuldade de ter esse conhecimento, que é um ramo que, na verdade, muito pouca gente conhece, mas é um ramo que está aí no mundo, aí, que tem bastante criança que necessita de um aparelho ortopédico, né? E espero ter, de alguma forma, ajudado, de alguma maneira, estar divulgando o meu trabalho e meus produtos ortopédicos para as mães de casa, né, para os pais, ter um conhecimento melhor nesse mundo, no ramo de reabilitação e dessas crianças com algum tipo de patologia. Agradeço a você. Em nome da nossa querida jornalista Mara Cedro, em nome do programa Quality by Mara Cedro, meu nome também é Adalberto Suzano, jornalista,
radialista. Espero ter a oportunidade de estarmos num novo programa, tirando mais algumas dúvidas que possivelmente possam surgir. Aproveito para fazer um convite especial, né? Vender o meu peixinho, o programa Adalberto Suzano na Rádio Elite, www.radioelite, com Y, né? .minharadio.fm, todos os sábados, 22 horas, com a reapresentação na sexta-feira, né, do programa do último sábado. Então, Saudade Não Tem Idade, um programa feito com todo carinho para você, o melhor ouvinte. Um grande abraço ao nosso público aqui na TV Aberta São Paulo e breve estaremos juntos novamente em mais um programa. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima semana.